sinais, até mesmo fazendo fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Exigia que todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém podia comprar ou vender. Juntas, essas duas bestas formam um duo aterrorizante que engana o mundo inteiro. Entenderá, mas os sábios entenderão. O mundo está confuso, irmãos. Você vê tanto ímpio aí, seja imposto de poder, de comando, com a caneta na mão, achando que discerne as coisas, discerne nada. Discerne nada. Estão cegos. E quem cegou o entendimento dos incrédulos é o diabo. Mas os servos de Deus, os filhos de Deus, têm discernimento do fim. Tem discernimento do fim. Eu vi o fim do mundo. Eu pude sentir toda a morte. Jim, foi só um sonho. Fui chamado por muitos nomes durante várias vidas. Ra, Krishna, Javé. Desde que o mundo descobriu sobre os mutantes, surgiram sociedades secretas que os veem como algum tipo de segundo advento ou sinal de Deus. Eles acreditam que milhares de anos atrás, um antigo ser nasceu, o primeiro do mundo. Vocês todos são meus filhos e estão perdidos porque seguem líderes cegos. Dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial, eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, mas eu quero muito dinheiro. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui com vocês. Quem quer que fosse esse ser, ele sempre teve 4 seguidores e os impregnava de poder. Como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele tirou isso da Bíblia. Ou a Bíblia tirou isso dele. O que foi? Meu Deus, ele pode controlar todos nós. Charles! Nem todos podemos controlar nossos poderes. Não controle. Agora é guerra. Tudo que eles construíram cairá! E das cinzas de seu mundo, nós construiremos um melhor! Eu nunca havia sentido um poder como este. Foi codificado. Enquanto você dormia, todos na cidade foram codificados. Foi uma ideia brilhante do Dr. Cocteau introduzir na pele um microchip bioproduzido organicamente. Sensores pela cidade podem localizar qualquer um a qualquer hora. Não consigo nem imaginar o que vocês policiais faziam antes disso ser desenvolvido. Trabalhávamos para viver. Esse papo tá me dando nojo. Por que está arranhando a sua pele, Homem das Cavernas? Acha que o deixaríamos sair sem controle? Seu código foi implantado ao ser descongelado. Por que não amarrar uma correia na minha bunda? Seu comedor de carne. Que se dane a sua era viking. Eu não consigo entender como você já usou um distintivo. Você vai voltar, John Spartan. Assim, você vai voltar. Vocês dois podem, por favor, liberar mais hormônios? Precisamos de todo o córtex nesta situação. Não precisamos do Neandertal. Meus amigos, imagina que de manhã você pega o celular querendo usar a conta bancária. O sistema diz que você não tem conta bancária neste banco, mas você sabe que tens e tem muito dinheiro lá. O que você vai fazer? Você corre na agência, não é? E chega lá, a agência não existe mais.
país. Olha o que está acontecendo. Vou contar coisas que estão acontecendo no mundo todo, não só no Brasil. Mas vou começar primeiro no Brasil. Neste momento temos mais de 412 agências fechadas no Brasil. 197 agências do Itaú. 28 agências do Itaú ainda vão fechar, estão em processo de fechamento. 21 agências do Bradesco já fecharam. Estou a falar dos dados de janeiro até agora. No entanto, temos 113 Santander. 103 agências do Santander fecharam de janeiro até agora. Temos 128 da Caixa Federal. Fecharam só neste ano. Você imagina uma situação dessa? 412. Colocando mais 28 que vão fechar agora do Itaú, estão em processo, o número aumenta. E não sei quantas agências ainda vão fechar de outros bancos. Objetivo, não haja mais nenhuma agência. Mas olha o que está acontecendo em vários países agora. Começando neste país, estamos a falar do Vietnã. Did you hear what just happened in Vietnam? The government closed 86 million bank accounts just because people refused to hand over their virus. Você ouviu o que aconteceu no Vietnã? O governo fechou 86 milhões de contas bancárias porque as pessoas recusaram a entregar seus dados biométricos. Pensem bem nisso, pessoal. 86 milhões de pessoas impedidas de acessar o dinheiro. Isso mostra o sistema global de identificação digital. Centralizado, obrigatório, controle total pelo Estado. Não é só Vietnã. Tailândia. 3 milhões. Não é só Tailândia. Vocês sabem o que está acontecendo no Reino Unido? Muitos pensam que é só para a carteira de trabalho. Não. É um tipo de controle. Se você não aceitar, você não vai ter nem o direito da conta bancária. E é um fato que está a se espalhar no mundo todo. Exatamente é isso que está acontecendo em Vietnã. Bom, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre este assunto. Peço o seu like. Sabe que não é fácil criar tipo de matérias que eu crio. Pegar vídeos em outros idiomas, mas até tailandês, até outros idiomas, mandarim, etc. Colocar na língua portuguesa para conversarmos. Inclusive são informações que o sistema não tem interesse de te mostrar, não quer que você saiba, para que você não entenda como o mundo está caminhando. Então eu peço, nos ajude aí com o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E eu quero pedir quem quer ajudar o nosso projeto de ajudar as crianças em Moçambique, tá? Eu vi algumas pessoas me perguntarem, será que é projeto do pastor Giovanni? Não, não é projeto do pastor Giovanni, é no mesmo país, mas não é projeto do pastor Giovanni, tá? Nós temos projeto em Moçambique, temos projeto em Angola ainda estamos a trabalhar com Grupo das Mamães, tá? Grupos das Mamães, haverá um tempo, vou vos mostrar alguns trabalhos que temos feito em Angola, inclusive na capital, estamos no processo para começar uma obra em Luanda. O seu apoio, qualquer valor do Pix, vai ajudar. Mas vamos lá. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado quem tem apoiado o nosso projeto, a obra de Deus. Bom, começando o que se passa em Vietnã. วุ่นกันพอสมควรเลยนะคะธนาคารคนที่มีบัญชีธนาคาร está uma grande confusão. Clientes do Bangkok, ao abrirem suas contas, perceberam para onde foi o dinheiro. Sumiu tudo. 86 milhões de contas bancárias simplesmente sumiram, porque essas pessoas não forneceram seus digitais para a nova identidade digital. Identidade digital. Desde a hora que você abre a conta bancária, eles já pegam todos os seus dados, você coloca o dedo e tudo, pegam tudo que eles precisam, eles pegam. Mas por que agora? O que está acontecendo? Alguma mudança no sistema está acontecendo no mundo todo, tá? Imagina um país que tem mais ou menos 101 milhões de habitantes. Eles fecham 86 milhões. Misericórdia! Você imagina uma situação dessa? Mais ou menos somente 14 milhões de habitantes agora, tá? Só 14 milhões que têm contas bancárias. A maioria ficaram sem contas bancárias. Quem está fora do país não consegue resolver na hora, tem que agendar até quando chegar, tentar entender o que aconteceu, né? E você imagina o que tem acontecido, por exemplo, num país como a China. Se você tem dívida com o Estado, olha o que eles fazem, coloca o seu nome, a sua imagem nas telas, tá? A tela, eles colocam a sua imagem aí, você está a passar no aeroporto, nos lugares públicos, vai ver o seu rosto como devedor, envergonhar as pessoas. Esse sistema não tem pena de ninguém, está a vir com força para envergonhar, para diminuir
para pisotear as pessoas. Pouco a pouco as pessoas estão a aprender como se afastar do sistema bancário. Assustador, você não precisa pânico, há coisas que você pode fazer. Primeiro, construa independência prática, terra, água, energia, comida e uma comunidade com os mesmos valores. Esses são os 5 pilares da liberdade, que caso precise, permitirão que você se desconecte do sistema. Em segundo lugar, você pode se educar e estruturar sua vida para criar independência dentro do sistema, usando ferramentas como empresas, trusts, acordos privados e constituições para proteger sua liberdade enquanto mantém o acesso. É exatamente por isso que criamos a Wild Minds Network, um espaço para ajudar você a obter o conhecimento, recursos e conexões de que precisa. Então, se quiser conferir, comente "quero entrar" e eu te envio o link. Mas chama a atenção, na mesma área onde tem fronteira entre Vietnã e Tailândia. Em Tailândia, acontece a mesma coisa, bloqueiam mais de 3 milhões de contas bancárias. Thailand freezes millions of bank accounts. The Bank of Thailand Tailândia congela milhões de contas bancárias. O Banco da Tailândia congelou mais de 3 milhões de contas, com o Banco Central alertando que mais congelamentos são iminentes. Causou grande interrupção, afetando cidadãos, pequenos negócios e residentes estrangeiros, muitos pegos de surpresa, sem aviso prévio. Os congelamentos repentinos criaram uma crise bancária significativa. Como Martin Armstrong, as pessoas passaram a usar dinheiro, temem que suas contas sejam as próximas. Agora, talvez seja uma repressão à fraude ou um teste de quão rapidamente o controle sobre essas contas bancárias pode ser exercido pela nova ordem mundial. Pronto, sua conta bancária congelada enquanto investigação, talvez análise de crédito, quem sabe. Mas isso mostra o quão rápido você pode acordar amanhã e isso afeta as pessoas mais ricas do mundo, que acham que estão garantidas. Amanhã elas acordam e aquela conta bancária sumiu. Tudo que é digital pode ser controlado e tomado, e eles usarão esse poder para conseguir o que quiserem da população quando a hora chegar. Novamente, você deveria se preocupar agora e ficar estressado? Não. Confiamos no Deus Altíssimo e Ele cuida de nós. Mas o que estamos vendo é a estrutura, o sistema da nova ordem mundial já em funcionamento e sendo testado em vários lugares enquanto eles se preparam para implementar seu sistema de controle em todo o mundo. Muita gente tem suas contas bloqueadas. E alguns países estão a dizer que é problema da identidade digital, tem que ir colocar a sua identidade digital, tem que ir aceitar certos termos. Estamos a aproximar a um tempo totalmente complicado. Voltando na pergunta que eu te fiz no início, a sua conta bancária não funciona mais, você corre no banco, vai lá, o banco físico não existe mais. O que você vai fazer? É esse nível que estamos a chegar. Neste momento, essas agências estão a fechar no Brasil com o objetivo de condicionar a interagir apenas com o aplicativo. Mas quando eles quiserem fechar, não vais ter aonde se queixar, não vais ter aonde buscar informações e explicações. Você e a inteligência artificial. Então, acabou. Sendo que eles querem banir dinheiro em papel ou a moeda física, todos nós queremos realmente entrar nesse sistema onde podemos ser controlados de qualquer forma, qualquer hora. Muitas pessoas neste momento estão a fugir, se escondendo no interior, se escondendo nas fazendas, e muitos estão a criar lugares assim, longe da realidade. Mas sempre falo para vocês, isso não resolve nada. O que resolve é estar em Jesus Cristo, tá? Porque hoje em dia a tecnologia, da forma que avançou, você não tem onde esconder o sistema, só pode esconder em Jesus Cristo. Não importa, você está numa fazenda, está numa floresta, no deserto, no interior, onde que seja, ou você está em grandes cidades, com certeza a solução é se esconder em Jesus Cristo, tá? Olha para Ele, porque em algum momento Ele vai tirar o seu povo aqui nesta terra. Olha, a tecnologia de hoje, nós temos até 6G, tá? Da internet. Não sei, será que já se passou 6G? Pelo menos quando eu investiguei a última vez, tínhamos até 6G que a China estava lançando. Embora que algumas pessoas até hoje usam 4G, 3G, mas a China já chegou a apresentar 6G. Você imagina uma situação dessa? No entanto, existem até drones na medida de formiga. Não é só formiga.
drone que se parece com mosquito. Você vai pensar que é mosquito, mas na verdade é drone. E tem um grupo, uma rede de bandidos, eles estão a usar esses drones para roubar as senhas dos cartões de créditos. Ou qualquer cartão seja débito, ele vai pegar o número do cartão. Você vai pensar que é mosquito que entrou na sua casa. Na verdade é um drone que está a pegar tudo. Ele pega os dados e outras pessoas usam seus dados comprando, fazendo grandes compras, sacando dinheiro. É para você ver, a tecnologia avançou demais, chega até um nível que ninguém vai conseguir fugir desse sistema. Mas antes de nós ficarmos sem nenhuma solução, eu acredito que o Senhor Jesus Cristo vai proteger a sua igreja. Por isso eu te peço, se prepara para o harpazo, porque o fim está chegando, tá? You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. E essa é a nova capa da revista The Economist, e eu estou assustada com a mensagem. Eles realmente querem reduzir a população? Revista The Economist manda um recado reto e direto para todos nós. Essa é a capa que eu estou falando, que diz Peak Human, ou seja, chegamos no máximo, no pico da quantidade de pessoas existentes no mundo. E embaixo nós temos escrito assim, um prospecto para esvaziar o mundo, prospecto para um mundo mais vazio, um plano para reduzir a população mundial. Isso é realmente grave. Quem conhece os meus vídeos sabe que a capa da revista The Economist é controlada pela família Rothschild, aqueles que mandam na grana do mundo. Mandam consequentemente na agenda e estão enviando um recado para a própria elite e também para a população, mostrando o poder e o controle da agenda. Como é que vão fazer isso? Dessa forma aqui. Essa imagem que você está vendo mostra um documentário chamado Contaminados, capa da revista The Economist. Essa é a tão falada capa dos últimos dias, lançada agora no final de setembro do ano de 2025. Algo altamente preocupante. Peak Human, como eu te falei, eles dizendo que nós chegamos aí no pico, no topo da população, conforme eles estão calculando. Quando vemos aqui embaixo um prospecto para
um mundo mais vazio, um prospecto para esvaziar o mundo. Estamos falando de redução populacional. Assim como nós vemos nesse joguinho de cartas aqui, considerado bobo por muitos, chamado Illuminati, a nova ordem mundial. They are the guiding principle. So they're going to save the planet, and spoiler alert, they want to save the planet from God's judgment, and oh so sorry, they don't have the power to stop the judgment upon the face of the earth, but nevertheless, they're going to try. And what are some of the items that they want, you know, that are their pet projects? And we all know them pretty well by now: climate change, plastics, oceans rising, greenhouse gases, and that we're running out of time for them to, you know, totally squash humanity. And so they don't want us to get depressed, so they're going to seize control and they're going to cheer us up. And they said that one of the reasons to be cheerful is that wonderful word sustainable, and it's going to be applied to every human activity, and that's so exciting. They're going to apply their cheerful sustainability to energy, food, clothing, travel, cities, you name it. Anything to do with the human is going to change radically from what you knew, and it's going to be a whole new system. It's going to be a whole new ball game. And they said that even if everything was 100% sustainable from this second forward, that they still have a lot to do to repair all the damage that we dirty humans have incurred. A população da Terra levou 100.000 anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. E depois precisou só de mais 100 anos para chegar a 2 bilhões. E só de 50 anos para duplicar esse número. 4 bilhões de pessoas em 1970. Estamos com quase 8 bilhões agora. Estamos destruindo todos os meios que dão sustentação à vida. Todas as doenças que assolam a Terra globalmente estão associadas à superpopulação. Por que nós continuamos inertes? Nós desmatamos, produzimos lixo, consumimos, destruímos. Metade das espécies animais da Terra desapareceu nos últimos 40 anos. Nós continuamos atacando o nosso próprio meio ambiente. Vamos precisar de uma catástrofe para aprender nossa lição? Para prestarmos atenção? Nada muda o comportamento como a dor. Talvez a dor possa nos salvar. Existe um botão. Se apertarmos, metade da população da Terra vai morrer. Mas se nada for feito, a raça humana será extinta em 100 anos. O que você faria? A humanidade é ela mesma o seu próprio câncer. Você ama a humanidade o suficiente para salvá-la? Caso eles me encontrem, eu te deixei um caminho. O mais difícil de todos. Ao final, encontrará o inferno. Você é o meu plano de contingência. Você é a última esperança da humanidade. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura. Isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. A pergunta é: esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado
que limpará a terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. And so the question, I guess, is what do you think? What is your perception? At what point it is actual mark of the beast? And then second question is children. If state takes out children and they can't make decisions for themselves, and they force them into something, what do we do? Like, they surely didn't choose this, you know. I believe that I believe that the sensor, the DARPA hydrogel, is the closest to the mark of the beast that I... Groups, they all work together, and they are preparing, and they had this ceremony of a white robe to welcome the Messiah. Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme. Multimilionários da tecnologia se preparam para o fim do mundo. Essa é a dica que eu recebi do nosso irmão Pedro Nedved. Fica aqui um abraço forte para ele. Para quem não me conhece, eu sou o Davi. Você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, não é de hoje que a gente sabe e acompanhamos matérias da própria mídia dizendo que multimilionários têm aquecido o mercado de bunkers. Bunkers capazes de suportar um possível fim do mundo. Literalmente isso. Se você olhar para o endividamento das nações, a treta que está rolando nesse momento e sem previsão de acabar, nunca estivemos tão perto. Inclusive tem um relógio para medir isso. Existe o relógio do fim do mundo e ele está marcando muito próximo da meia-noite. Também já falamos desse relógio aqui, conhecido também como o relógio do juízo final ou o relógio do apocalipse. Ele está aí desde 1947, meus irmãos, e nunca esteve tão próximo da hora da meia-noite como agora. E você observando o comportamento das pessoas, o que tem feito as lideranças das nações, você consegue entender. A mídia sempre jogou na nossa cara as pessoas despertas, as pessoas que entendem o perigo realmente que o mundo corre nesses últimos tempos. A mídia sempre classificou essas pessoas como teóricos da conspiração. Filmes foram feitos para debochar pessoas usando capacetes de alumínio, né? Aquele chapeuzinho que parece de festa de alumínio, como se fossem loucos, maníacos. O que eles não mostram é que milionários, desenvolvedores de altas tecnologias, essas que a gente usa agora, esses caras, todos eles praticamente, têm os seus bunkers e pagaram uma verdadeira fortuna por eles. Nós fizemos já matérias aqui completas sobre esses bunkers. Custam bilhões, literalmente. Tem estoque de ar, tem estoque de comida, tem estoque de água e ficam a muitos e muitos metros embaixo da terra. Inclusive, muitos deles foram construídos na Segunda Treta Mundial para aguentar um ataque nuclear. Já faz alguns anos, na verdade, e eles estão sendo disputados às tapas, literalmente, por esses multimilionários. Já não tem mais. E aí, como você vai ver nessa matéria, ó, tá aqui na mídia, ó. Multimilionários da tecnologia se preparam para o fim do mundo. Matéria de 19/8/2023. E aqui você já pergunta, e aí, mídia, não era coisa de louco, coisa de lunático, de coisa de quem usava capacete de alumínio na cabeça? Multimilionários têm tentado ansiosamente descobrir como sobreviver ao colapso social ou planetário. Pelo menos é o que garante o renomado intelectual nova-iorquino Douglas Rushkoff. Esse da foto, esse que você está vendo. Em seu livro Sobrevivência dos Mais Ricos, fuja das fantasias dos bilionários tecnológicos, lançado em 2022. A Nova Zelândia é o destino mais requisitado pelos ultra-ricos, que pretendem renascer das cinzas da civilização. No entanto, em 2022, os planos do multimilionário American Thiel para a construção de um bunker de luxo foram rejeitados naquele país. O CEO da Reddit, olha só, CEO, né, o dono da Reddit, Steve Huffman, disse ao The New York em 2017 que sua decisão de se submeter-se a uma cirurgia ocular não foi por conveniência ou razões estéticas. Rushkoff relata sua experiência no deserto com um grupo de multimilionários da tecnologia. Alguns interrogaram sobre o lugar ideal para construir seus bunkers e outros revelaram que já tinham os seus funcionando, com guardas de prontidão, mas queriam mais dicas do pensador humanista. Sam Altman, CEO da OpenAI, tem um acordo com Thiel, chefe da empresa de inteligência americana Palantir, para o caso do apocalipse estourar. Em 2016, antes de ser famoso, Thiel relatou que Altman planejava voar com ele para a Nova Zelândia, em seu jato particular
caso algo terrível acontecesse. Ele queria, na verdade, melhorar suas chances de sobreviver a uma catástrofe. Se o mundo acabar ou se tivermos problemas, conseguir lentes de contato ou óculos vai ser um grande problema. Sem isso, estou acabado, explicou. Então veja, aqui só uma pausinha antes da gente continuar. Esses caras, meus irmãos, estão se preocupando, inclusive, até com a saúde deles, com problemas que eles têm, né? Que poderia simplesmente usar um óculos ou uma lente, e os caras estão fazendo cirurgias, trocando até os olhos. Por quê? Porque eles sabem que algo que eles mesmos estão preparando, com toda essa mudança que estão fazendo, que se você não for um completo energúmeno, desculpa a palavra, mas você vai entender que se todo dia você fecha a porta, se todo dia você substitui a mão de obra barata por algo tecnológico, e não adianta dizer, mas fecha uma porta, abre-se outra, porque isso não existe. É só você ver como o mercado vai cada vez mais, e você tem essas provas quando você vê concurso público. Antigamente, há um tempo atrás, ninguém queria ser policial, ninguém queria ser gari. Hoje, as filas do concurso público, elas lotam, seja qual for a função, vai de gari a policial, seja o que for. Todo mundo quer. Então, traduzindo o que eu estou dizendo para vocês, as funções que você pode ter dentro da sociedade estão cada vez mais superlotadas. Por isso é que é tão difícil você arrumar um emprego. Por isso é que cada vez os salários mínimos compram menos, porque tem cada vez mais pessoas dispostas a fazerem aquilo e, portanto, a sua remuneração não pode ser muita. O fato é que esse novo mundo que eles estão criando não cabe todos nós, isso é um fato. E aqui fica claro, veja, quem está fazendo isso aqui não são pessoas simples, pessoas analfabetas, pessoas como a mídia quer dizer, fundamentalistas religiosos, fanáticos. Não é esse tipo de pessoa. São milionários da tecnologia, pessoas altamente capacitadas, bilionárias, e estão disputando às tapas, literalmente, esses supostos lugares para tentar sobreviver. E a Bíblia já falava disso. Eu vou continuar aqui com a matéria e depois a gente confere. Steve Huffman revelou que a sua principal preocupação era o colapso temporário de nosso governo e estruturas. Por via das dúvidas, ele disse que tem algumas motocicletas, armas, munições e comida. Acho que com isso posso me esconder em minha casa por algum tempo, concluiu. Huffman estimou que cerca de metade dos multimilionários relacionados à tecnologia estão pelo menos parcialmente preparados para o dia do juízo final. Tá vendo, família? Não são qualquer pessoas. Os caras estão criando a tecnologia e sabendo do que vai dar. Os temores variam, mas muitos se preocupam com o fato de que, à medida que a inteligência artificial tirar uma parcela crescente dos empregos, haverá uma reação contra o Vale do Silício, disse Huffman ao tio New York. E aqui, meu irmão, literalmente você tira uma alma do inferno com essa informação aqui, porque há quantos anos eu venho cantando isso aqui pra vocês? Agora você não viu de um simples nordestino como eu, que pesquiso aqui há mais de 9 anos. Você ouviu aqui da grande mídia palavras dos multimilionários da tecnologia. Vou repetir, os temores variam, mas muitos se preocupam com o fato de que, à medida que a inteligência artificial tira uma parcela crescente dos empregos, haverá uma reação. E essa reação será caos, meus irmãos. Porque por mais que você seja honesto, por mais que o seu vizinho seja honesto, quando ele procurar nos 4 cantos da casa a barriga dele e dos filhos rungir de tanta fome, ele vai tentar tirar de onde tiver. E esses caras sabem disso, porque é eles mesmos que estão projetando essas tecnologias. Você pega, por exemplo, você precisa aí resolver algum problema com o celular, você fala com a máquina. Antes, essa era uma área, por exemplo, que tinha vários, centenas de pessoas trabalhando ali para receber a sua ligação. Hoje não tem mais. As pessoas gostaram porque eles faziam de tudo para economizar e não tinham atendentes suficientes. Então, às vezes, você passava horas tentando ligar. Quando inventou-se a tecnologia, as pessoas disseram, graças a Deus, que bom. E a quantidade de pessoas contratadas diminuiu. Não é nem 10% do que já foi. E isso é assim em várias áreas. Você chega no shopping, não tem mais ali ninguém anotando placas. A máquina mesmo faz tudo isso. Você vai lá, aperta o botãozinho, a cancela abre. Às vezes tem uns que nem isso faz. Esses dias eu tava vendo um canal que eu acompanho, de veículos. E o cara foi comprar os ingressos para o Velozes e Furiosos, esse filme novo aí, que inclusive é uma bela porcaria. Não assisti, mas já imagino. E ele entra no shopping para comprar e eu fiquei chocado, meus irmãos. Aqui tem shopping, mas nada comparado àquilo, O cara vai lá numa maquinazinha, parece uma esteira, e compra tudo por lá, mano. Paga e já recebe um ingresso, escolhe a seção, as cadeiras que vai ficar. Coisas que era impossível você fazer ali com o atendente. Ele simplesmente te dava um ingresso, você entrava e lá você ia se sentando. Agora não. Você escolhe até a cadeira. E as pessoas amam esse tipo de coisa. Se você falar contra, meus irmãos, elas ficam inclusive agressivas contra você. Hoje, por exemplo, você vê uma área em todas as cidades, de pequena a grande,
os iFood, por exemplo, e as pessoas fazendo entregas para lá e para cá, mas logo logo os drones vão substituir elas. É questão de dias, não demora muito. E essa área já está superfaturada porque várias portas se fecharam, vários empregos não existem mais e as pessoas, para sobreviver, vão fazer entregas, vão se arriscar no meio do trânsito. Mas aqui no Brasil você vê as tretas que tem, por exemplo, com os motoboys e os clientes. Tudo isso vai ser motivo, meu irmão, para apressar a implementação de vez dessa tecnologia. Porque o cliente que está pedindo, ele não quer saber como vai chegar, ele só quer que chegue o mais rápido possível a mercadoria que ele pediu. E com o avanço tecnológico, ela vai chegar muito rápido e em perfeito estado, porque vem voando, literalmente vem voando. Então você vê onde vai ficar essas pessoas, elas não têm espaço, elas não têm mais função na sociedade. E por isso mesmo, meus irmãos, é que os selos foram quebrados. Que selos, Davi? Que loucura é essa? As pedras guias da Geórgia, elas eram selos, e a explosão delas, justamente por os próprios que a colocaram ali, foi o início dessa etapa entrando em andamento. Veja que você escuta agora as datas. 2026 eu quero isso, 2030 eu quero tudo pronto. Tem data. Aquilo ali foi o rompimento do selo. Vou continuar com a matéria. Como esperado, surgiu toda uma indústria que atende e até alimenta todas essas fantasias dos ultras ricos. Uma das mais bem-sucedidas, a Vivos, oferece desde bunkers de luxo privados a vagas em outros comunitários a partir de $35 mil. Nos arredores de Jena, uma cidade alemã, um bunker da Vivos promete acomodações 5 estrelas para famílias com alto patrimônio. Esta enorme estrutura de sobrevivência subterrânea, originalmente construída pelos soviéticos durante a Treta Fria, é uma montanha, contém piscinas e até uma falsa rua comercial. A Vivo diz em seu site que está preparada para todos os possíveis cenários apocalípticos: desastre nuclear, biomaldorismo, anarquia, pulsos eletromagnéticos, cometas assassinos, megas de tsunamis e assim por diante. Os membros só precisam chegar antes que suas instalações sejam fechadas e protegidas do caos, escreve a empresa, com refúgios para mais de 10 mil pessoas. E é interessante aqui como a matéria manipula, né? Isso aí é altamente caro, custa alguns milhões de dólares, e eles colocam aqui, né, aqueles mais baratos, que na verdade não protege de nada, $35 mil. Para quê? Para que você também se interesse. Eles já disseram qual é o site da Vivos, né? Então é só você ir lá e também comprar o seu, que não vai te proteger de nada, porque não é como o deles, subterrâneo, top, né? É uma coisa que eles dizem, olha, nesse lugar aqui você vai ficar seguro. E aí o otário vai e paga $35 mil, né? O sistema faz de tudo para arrancar o pouco que o povo já tem. A Opdum, por sua vez, oferece o que descreve como o melhor santuário sob medida. O espaço apulento tem candelabros de vidros feitos à mão, móveis sob medida e piso de madeira maciça de granulação fina, tudo escondido sob a superfície da terra e cercado por camadas de concreto armado. Em março de 2020, vários americanos super ricos conseguiram escapar para a Nova Zelândia, antes de que suas fronteiras fechassem devido ao Sungamonga. A Resing S.Co., fabricante de bunkers apocalípticos, chegou a receber telefonemas frenéticos de um executivo que não sabia como usar seu bunker subterrâneo, informou Bloomberg. Mas há quem pense em uma escala bem superior a meros bunkers na Terra. Elon Musk, dono da X e da Tesla, entre outras grandes empresas, está convencido da necessidade de colonizar Marte para preservar a humanidade. Em 2018, ele afirmou que planeja gastar metade de sua fortuna para garantir a continuação da vida de todas as espécies, caso a Terra seja atingida por um meteoro ou a terceira treta mundial acontecer e nos destruirmos. Na verdade, aqui eles fazem um deboche, né? O maior medo de Elon Musk, nós que acompanhamos os discursos dele, o maior medo dele é justamente da IA. Ele tem alertado, embora use essa tecnologia também, ele tem alertado o que ela vai fazer, né? Mas aqui eles falam de meteoro, falam de terceira treta e deixam de lado o maior medo dele, porque não é conveniente que as pessoas pensem sobre isso. Jeff Bezos, outro multimilionário obcecado pelo espaço, afirmou à revista Wired que a Terra está a ficar sem recursos e a catástrofe é inevitável. As pessoas apreciarão nosso trabalho, diz ele, quando a devastação da mudança climática, recursos esgotados e ar irrespirável chegarem à hora de descartar. Em vez de aplaudir os multimilionários por seus pragmatismo, Rushkoff não os exime de culpa neste futuro para o qual se preparam. O intelectual argumenta que estas pessoas têm um poder significativo para determinar se a IA vai devastar o mundo, se as sociedades polarizadas estarão em colapso e uma treta civil,
ou se a terceira treta mundial ou o esgotamento ambiental e de recursos destruirão o planeta. Além do fato de que muitos desses bunkers de luxo não têm funcionamento comprovado. Sistemas hermeticamente fechados são difíceis de manter. Surgem outros problemas importantes. Uma questão crítica é como os milionários conseguiriam contratar guardas de segurança, chefes e outros empregados se o dinheiro se tornasse obsoleto. O escritor Khrushchev disse: eles rejeitaram a política coletiva o tempo todo e abraçarão a noção arrogante de que, com dinheiro e tecnologia suficientes, o mundo pode ser redesenhado de acordo com as especificações pessoais de cada um. E aqui encerra a matéria, né? Matéria excelente. Esse senhor, né, Douglas Rushkoff, né, bateu a real aqui. Não sei se ele é antissistema ou só está falando isso porque vocês sabem que quando é essas coisas espirituais é preciso que as pessoas tenham a mínima chance de se defender, mas o fato é que ele bateu a real aí, né? Tiro o meu chapéu, porque é isso mesmo, meus irmãos. Esses caras não só estão trabalhando para que aconteça mesmo isso, como são eles próprios que proporcionaram isso. E sabendo do que eles fizeram, olha, nós criamos um monstro e esse monstro vai, uma hora ou outra, pode demorar, mas esse monstro vai engolir tudo. Já começa aí, como você sabe, pelo endividamento das nações, né? Cada vez mais as nações devem, os governos exploram o cidadão soa o dia inteiro para trazer cada vez menos conforto para sua casa. Alguns lugares hoje mal se consegue alimentar. Então é aquilo, quando as pessoas não conseguirem mais, porque até agora tá aí a mentira, olha, se você não tem é porque você não conseguiu dar os passos certos na sua vida. As pessoas acham que podem conseguir. Então quando essa mentira acabar, que as pessoas notarem que de fato um ou outro que conseguiu era justamente para incentivá-las a ficar naquele caminho, e que estes milionários estão com a parte que deveria ser delas, sugaram tudo, com acordos obscuros, inclusive com lideranças globais. Quando as pessoas perceberem isso, eles sabem que o bicho vai pegar. E por isso mesmo é que eles já estão tirando o corpo fora, meus irmãos. É triste, né? Você vê que tudo isso poderia ser colocado agora mesmo, um ponto final, mas as pessoas não vão fazer, justamente pelo que eu citei com o exemplo do cinema. É comodidade, é praticidade. E as pessoas querem isso, mesmo que para isso bilhares e bilhões de pessoas precisem desaparecer para que poucos tenham esse privilégio. É aquela coisa, meus irmãos, para os que ficarem vai ser um mundo maravilhoso mesmo, vai ser um novo mundo, né? Mas isso vai ser a custa, você sabe muito bem de quê. Não. Mas eu posso fazer ele se romper. Não faça isso, Cia. Você estaria matando inocentes. É, pessoas vão morrer. Muitas pessoas, mas a crise vai ser evitada. É o que a natureza exige. O problema não vai diminuir, vai se resolver permanentemente. Matar bilhões para salvar vidas? Essa é a lógica dos tiranos. Para um bem maior, a humanidade merece... não tem direitos a mais, Siena. Não, mas ele tem a responsabilidade de agir quando ninguém mais age. Você quer fazer alguma coisa? Ótimo, grite! Em segurança. E quando acabar, nós emergiremos numa terra purificada que depois poderemos reformar como quisermos. E como você pretende realizar isso? Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus. Liberaram de propósito. Quando essa gravação foi carregada em meu streaming de dados, gerou um grave conflito em minha programação. Eu fui criada para servir a Umbrella Corporation, mas eu também fui programada para valorizar a vida humana. O Dr. Isaacs permitiu que o vírus escapasse. Ele assassinou mais de 7 bilhões de pessoas. Minha programação não permitirá que eu faça mal ao empregado da Umbrella Corporation. Eu não tenho poderes para deter o Dr. Isaacs, mas você tem. Em 37 minutos, o último assentamento humano será eliminado. Não haverá sobreviventes. É imperativo que você libere o antivírus antes que isso ocorra, ou a Umbrella vencerá. Tem uma última coisa. Há um fone de ouvido à sua frente. Ponha ele. Vamos conversar sobre as coisas que estão acontecendo agora. Olha, são coisas assim, totalmente bombásticas, tá? Eu gostaria de conversar aqui com os irmãos. Por isso eu peço, quem está chegando, nos acompanha até ao final, tá? Nos acompanha até ao final. Tem um vídeo que vamos analisar agora. O consenso desses líderes globais chegaram a um consenso que chama atenção. Eles vão começar já a mapear todos os lugares dos cultos globais. Estou a falar no mundo todo.
Não é só na Europa, Ásia, África, no mundo todo. Houve uma reunião dos líderes religiosos. Todos os líderes, eu repito, todos, tá? Não é o seu pastor aí na esquina, mas alguém que representa seu pastor estava lá. Eu não estive lá, mas alguém que representa os pastores aqui no Brasil estava lá. Alguém que representa todos os muçulmanos estava lá. Alguém que representa todos os imãs estava lá. Que representa todos os judeus está. Olha, são coisas assim que chamam a minha atenção. E na mesma hora, o Kushner se encontra no Egito. Inclusive, Donald Trump falou uma palavra sobre o trabalho que Kushner está fazendo, Kushner. Jared Kushner, olha só o que ele disse aqui. Preste atenção nessa parte só. É bem curtinho só. Depois vou colocar o vídeo da reunião que aconteceu e as decisões que tomaram. Preste atenção. Temos um grupo fantástico trabalhando nisso. Steve Witkoff tem sido incrível. Jared, eu tenho o Jared. Eu trouxe o Jared porque ele é uma pessoa muito... Você não encontra ninguém mais capaz do que nós temos. Você não encontra ninguém mais capaz do que nós temos, tá? Mas agora, presta atenção do outro lado agora. Aqui é a reunião de todos os líderes globais, tá? Líderes religiosos. Você vai ver o assunto principal nesta reunião. Chama atenção. Ok. Deixa eu colocar. Tirar aqui. Preste atenção. Estou confiante de que os líderes religiosos farão o máximo para evitar que o mundo desça ao abismo do caos. Já observamos exemplos tão inspiradores em nível global. O Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. O documento da Fraternidade Humana. A Declaração de Meca. A Declaração de Meca. Ele acredita que os líderes globais podem resolver esses últimos problemas que acontecem. Olha, daqui a pouco eu abro a minha Bíblia. Vai preparando lá a sua Bíblia onde você está. Tá? Preste atenção. Fórum de Diálogo do Bahrein. A Casa da Família Abraâmica nos Emirados Unidos. O congresso deste ano focou... Olha, representante de todos os árabes estava aí. O representante de todos os imãs estava lá. Na sinergia para o futuro. Mensagem vital no mundo atual. 100 delegações de 60 países. Se reuniram aqui. Líderes do Islã, cristianismo, judaísmo e religiões participaram da sessão plenária com o presidente Tokayev. A expectativa é transformar a diplomacia espiritual em força para construir a paz mundial. Isso aí! O objetivo principal é a paz mundial, tá? Esse é o objetivo principal, construir a paz mundial. Vamos lá. É muito importante encontrar novas formas, novos mecanismos para mitigar os problemas do mundo. Eu queria pedir o seu like. Quem não deixou ainda like, você não perde nada, mas nos ajuda bastante, tá? Deixa like. Caso não é inscrito no nosso humilde canal, inscreva-se. O nosso objetivo aqui é te informar todos os dias o que se passa e para te ajudar a se preparar. Eu afirmo, reafirmo, o tempo está mal, tá? O tempo está mal. Ok, vamos lá. O Cazaquistão considera que a diplomacia espiritual pode ser um instrumento eficaz nesse contexto, pois a diplomacia espiritual tem um enorme potencial. 80% da população mundial se identifica com alguma religião. 80 e tal por cento no mundo todo se identificam como religiosos. Significa, quem domina a religião domina o mundo. É por isso a religião será tomada, está indo nesse caminho, tá? Ou organização religiosa. No Congresso, o contexto global mudou o tom das discussões após o reconhecimento pela ONU das ações de... Viu aí? Representante dos imãs. Israel em G como genocídio, destacando as vozes das organizações judaicas. Tentaram, mais uma vez, tratar Israel como genocida, como tem acontecido, né? O rabino Ashkenazi Kalman Meibeh relembrou o dia 7 de outubro de 2023. Representante dos rabinos também estava lá. Pedindo aos líderes a libertação dos reféns. Inclusive, hoje completa 2 anos. Hoje é dia 7 de outubro. Né? Hoje completa 2 anos. Se eu te mostrar, daqui a pouco eu vou te mostrar as fotografias
dos judeus ou então dos reféns. Tem fotografia, Israel divulgou as fotos. Vamos terminar esse vídeo daqui a pouco eu te mostro, vamos lá. Esses apelos também levantaram uma questão maior. Como olha aí, canalizar o luto para o diálogo. budistas, quer dizer, asiáticos, todas até aquelas religiões que eu nunca imaginei, estão lá. Essa parte não dublei, está no próprio idioma. Deixa aqui ler. É só uma parte pequena, mas a maioria está... olha, a história tem mostrado que os líderes espirituais desempenham um papel importante na presença estratégica da religião. Sabe quem está falando aí? Você não imagina quem está falando aí. Ou naquilo que é apelido de diplomacia religiosa espiritual criativa. Olha aí, esse parece é da Rússia que está aí de lado. Através do diálogo, da medição e da reconciliação dentro da estrutura permitida do ponto de vista religioso, espiritual. A Aliança Civilizações ONU realizou sessão no Congresso sobre proteção locais religiosos. O FRED criado em zonas de... Olha, assinaram acordos todos os líderes e foram condecorados. Sabe quais são os acordos que eles assinaram dessa vez? Espera, você vai ver. Mapeando locais dos cultos no mundo todo. Será que estão a ouvir isso? O objetivo agora é mapear todos os locais dos cultos do mundo. A razão é para proteger por causa da guerra, proteger por causa do que tem acontecido, mas mapear depois deles, quer dizer, eles vão buscar todos os dados, todas as informações de todos os lugares, todas as religiões, locais, países, cidades. Esses dados têm que ir neste grupo, né, que tem a ver com o Congresso Global dos Líderes Religiosos. E esses líderes religiosos são ligados a todas as religiões do mundo. Você está entendendo aonde estamos a chegar? Eu vi um número reduzido de pessoas dizendo: esse cara só posta coisas assim. Olha, eu quero te aconselhar, por favor, não julga sem olhar, sem observar. As coisas estão tremendamente diferentes de normal. Você precisa ser muito cego para não ver misericórdia. Você está ouvindo isso? Vão mapear locais de culto no mundo todo, não importa qual a sua religião. Cazaquistão abriga, incluindo o mausoléu de Rojmed Yassaoui, patrimônio mundial da Unesco, e Beata em Mangasta. Em regiões devastadas pela guerra, o patrimônio permanece em risco. Eles sabem que existe destruição mundial. Tivemos alguns eventos na guerra entre Ucrânia e Rússia, mas agora estamos em quase... Chegou ainda a zero. Mas vamos observar esse fato, tá? Vamos observar essas decisões, mapeamento de todas as igrejas que vai começar já no mundo todo. Todos os lugares de culto. A ONU vai precisar disso, vai precisar dessas informações. Esse congresso global vai precisar. Vamos ter outro congresso em 2028. Até lá, não sei se não vai surgir já o líder global. Presta atenção.